Boa tarde, eu me chamo Pablo Lacerda e sejam bem-vindos ao Papo com Seminarista nesta tarde incrível de sábado. Hoje o convidado aqui é de peso, veio direto lá do Vaticano, viu? Não é mesmo? Dizem que ele é um grande vaticanista, Paulo. É verdade. E você, Tailan, tudo na paz, graças a Deus? Tudo na paz, graças ao bom Deus. Mais um sábado aí com essa galera tão especial que nos acompanha. Já almoçou, meu irmão? Já. Ah, é verdade. Nessa hora, nesse sábado, tem muita gente que está comendo uma linda feijoada, uma rica feijoada. E você também que está nesse momento nos acompanhando através do seu carro, você que está aí dirigindo, os motoristas de aplicativo, fique conosco aqui no nosso Papo com Seminarista, na nossa querida Rádio Excelsior. E para você que está chegando agora, Tailan, olha que cheiro. Maravilhoso. Deixa eu sentir aí, Pablo, rapidinho. Ah, isso é a essência de Nazaré, Tailan. A essência de Nazaré é uma experiência, o que, Tailan? É uma experiência sempre multissensorial, né? Porque envolve os vários sentidos, tanto o olfato, obviamente, quanto o fato de que você pode, no Spotify, linkando lá no Spotify, você pode acompanhar o programa Mística de Nazaré. É verdade. E ali você pode escutar as reflexões feitas pelo padre Danilo Pinto e mergulhar nessa mística de Nazaré. Então, compra a sua essência, coloca lá na sua casa, no seu quarto, vai sentindo esse perfume maravilhoso e vai também mergulhando nessa mística através do podcast. Você pode rezar com a família de Nazaré e tudo isso é por apenas, ou melhor dizendo, a partir de R$30, você pode adquirir a sua Essência de Nazaré no www.essenciadenazaré.com.br. Você lá digita, clica lá e vai receber direto no seu conforto aí dentro do seu lar, na sua casa. Não é mesmo, Tailan? Pois é, Pablo. Então, aproveitem e não percam essa oportunidade de adquirir a Essência de Nazaré. E hoje, Tailan, nós estamos com quem no nosso Papo com Seminarista? Nós estamos com ele que é apresentador, ele que é repórter, ele que faz 1001 coisas aqui. Ele que é vaticanista. Ele que é vaticanista. Dizem que vai substituir aí os Scamparini, né? É mesmo. A Globo tá fazendo várias mudanças. Será que não anunciaram o nome? Rapaz. Mas não, o passe dele é daqui, da nossa rede Excelsior de Comunicação. E quem é ele, Tailan? Nós estamos aqui com o João Vitor. Seja bem-vindo, João. É uma alegria tê-lo conosco no nosso Papo com o Seminarista. Obrigado, meninos. Viu? Deixa eu saudar os nossos ouvintes também que estão nos acompanhando nesse momento. Saudar quem está acompanhando pelo YouTube da Arquidiocese de Salvador. Agradecer a vocês pelo convite para participar desse programa que eu acompanho com muita frequência, tá bom? Papo com Seminarista. E também parabenizar vocês por esse projeto lindo que a Arquidiocese de Salvador, a Pastoral da Comunicação e o Seminário, junto também com a nossa Rede Excelsior, realiza, que é o Papo com Seminarista, que é um espaço de ser porta-voz, né, das coisas da igreja, de personalidades, de experiências, de vivências. Então, parabéns pelo podcast. Eu estou me sentindo honradíssimo de estar participando aqui, por onde passou nossos bispos, né, nosso cardeal, nossos queridos religiosos, religiosas, pessoas também da sociedade civil que vêm sempre contribuir com vocês. Então, muito obrigado pelo convite. Depois de Dom Sérgio, é a pessoa mais próxima, que esteve mais próxima do Papa. Olha só, que já passou por aqui. É verdade, esteve pertinho. Disseram que o Papa estava celebrando ele do lado ali, ó, só na reportagem, Tailan. Mas calma, eu já dei spoiler do que vem por aí. Fique conosco, compartilhe bastante através do nosso YouTube, da nossa querida Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Comente, compartilhe com a sua família, com seus amigos, porque esse papo aqui vai bombar. Não é verdade, Tailan? Pois é, Pablo. A gente sempre começa com aquela perguntinha maravilhosa que deixa nosso convidado super contente, super alegre em responder. Que é aquela pergunta existencial, uma pergunta filosófica, né? Mas que serve como direcionamento de tudo aquilo que a gente vai conversar hoje, né? Por isso, João, nós perguntamos a você quem é o João Vitor. Olha só, não é fácil estar no lugar de entrevistado, não, viu? É mais fácil estar no lugar de entrevistador. Mas o João Vitor, olha, tem toda aquela parte protocolar que irei responder, mas eu costumo responder quando me perguntam quem é João Vitor de duas formas, com duas afirmações que eu gosto muito, de dois nomes muito importantes, que é Ariano Suassuna e Jorge Amado, né? Então, assim, quando me perguntam quem é o João Vitor, eu sempre respondo, o João Vitor, ele é um realista esperançoso e ele é também um materialista que acredita em milagres.
o Ariano Suassuna fala que ele não é nem tão otimista e nem aquele pessimista chato, que ele é realista e esperançoso. E o Jorge Amado falava que ele era um materialista que acreditava em milagres, né? Então, eu me defino, eu gosto muito dessas duas afirmações, tem muito a ver comigo, mas João Vitor é um poeta, tá? Professor de português, comunicador, apresentador aqui, repórter da Rede Excelsior de Comunicação, dos programas 12 em Pauta, meio-dia na Excelsior, Pega a Visão, 4 da tarde na Cardeal, e o programa Panorama, 10 da manhã do sábado, tá bom? Na Rádio Cardeal também. E que estou aqui participando agora, descobrindo, vivendo, né? Despertando essa minha vocação da comunicação, que ela sempre esteve comigo, mas ela nunca esteve tão explícita assim na minha vida, né? Então, no momento que eu decidi fazer licenciatura em letras, logo quando saí da escola, acredito eu que teve muito a ver com a comunicação, né? Eu sabia que era da comunicação, mas não sabia em que lugar da comunicação eu podia estar, porque comunicação é um mundo muito amplo. Então, eu tinha aquela coisa de querer ser professor, de querer ensinar. Tive uma professora de português muito inspiradora, assim, né? Sempre gostei muito de literatura, então eu falei, eu vou fazer licenciatura em letras. E assim fiz, cursei a licenciatura em letras, mas no fim ali já para eu acabar a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio aqui na Rádio Excelsior, né? Na Rede Excelsior de Comunicação, logo após a pandemia, né? Ali no finalzinho da pandemia. E acho que do meio para o fim da pandemia. E nessa oportunidade eu descobri esse lado da comunicação, que juro a vocês, muita gente relata aí, né? Muitos comunicadores, poxa, eu queria ser comunicador desde pequeno, eu queria ser comunicador. Eu nunca pensei em ser comunicador, sabia? Eu nunca pensei mesmo, mas sempre fui um menino muito bem informado, sempre gostei de informação, sempre gostei de assistir programa jornalístico, adoro, sou fã do programa Roda Viva, aquele programa de entrevista, eu acho massa. Então, assim, eu sempre naveguei por esse universo, mas nunca me pensei agente nele, assim. E foi quando eu vim para cá, para a Rede Excelsior de Comunicação, no ano de 2022, e não vim para trabalhar na parte da comunicação, vim trabalhar no setor da família Excelsior, e chegando aqui, tive o prazer de conhecer o padre Aderbal, que é nosso ex-diretor da Rede Excelsior de Comunicação, vigário paroquial da paróquia de São Pedro. E o padre Aderbal ouviu minha voz e aí ficou meio que costurando esse meu caminho com a comunicação, mesmo eu sem pleitear isso, sem escolher, não tinha esse objetivo. E fui. Eu lembro que eu cheguei aqui, fiquei acho que um mês na família Excelsior, 2 meses. Fui fazer um teste com a minha voz no estúdio de gravação, a pedido do Reis Moura e do Padre Aderbal, e logo já estava eu participando do programa Entre Amigos, com Reis ali, colaborando. E é isso. E o João Vitor é esse comunicador, esse professor. Eu não posso deixar de dizer que sou professor também, porque faz parte da minha formação. Tenho muito orgulho de falar que sou professor também, que sou pesquisador da área de letras, que sou amante da literatura, especialmente a literatura brasileira, e também amante da comunicação, hoje exercendo esse ofício, né, de comunicador. E mais, além de comunicador católico. Isso é importante deixar claro também. É verdade. Olha... É interessante, né, Pablo? Porque quem vê o João pensa que ele já tem anos e anos trabalhando com isso, com comunicação, com rádio, né? Realmente é uma coisa assim admirável ver a desenvoltura que ele já tem hoje, mesmo com esses 3, pode dizer assim, 3 anos de carreira? Uns 3 anos aí. 3 anos de carreira. É verdade. Como radialista, como repórter. As pessoas costumam dizer que eu sou um jovem senhor, né? Ou um senhor no corpo de um jovem. Então deve ter a ver com isso, né? Mas eu acho que acredito também quando a gente desperta e vive a nossa vocação, de fato, né? Que é um caminho muitas vezes nebuloso da gente descobrir nossa vocação, né? E a vida vai costurando isso. Eu acredito muito assim que no fim da vida, todas as pessoas que chegam no fim da vida, elas experienciaram sua vocação. Mesmo que elas não tenham vivido de fato a sua vocação, elas devem ter experienciado, pincelado isso. Não é possível que Deus permita que tenhamos uma vocação e não experienciemos ela ao longo da vida. Então eu tenho uma felicidade de ter começado a experienciar a minha tão jovem e fico feliz e acredito que quando a gente está no caminho da nossa vocação, a sensação é essa que você está falando, João, parece que tem tempo de caminhada, né? E acredito que vocês também, seminaristas, a gente já sente a espiritualidade pulsante em vocês, porque quando a gente descobre a vocação, parece que tudo está certo no lugar certo. Amém. João,
Claro que o início foi aqui, na nossa Rádio Excelsior, mas como foi, assim, ou qual foi o momento da sua vida dentro desse período de como jovem aprendiz e depois também trabalhando, que você falou, não, é isso aqui, eu me encontrei, aqui é meu lugar, aqui que eu quero ficar, porque também é um tipo de comunicação diferente. Eu tenho uma ligação com a Igreja Católica de vida mesmo assim. E eu digo a vocês que também não é uma ligação necessariamente procurada por mim, né? Eu nunca fui aquele menino de igreja mesmo, de estar dentro da igreja, sabe? Eu tenho uma família que tem uma multiplicidade religiosa muito grande. Eu tenho parentes que são da religião protestante, eu tenho parentes que são da religião de matriz africana, eu tenho parentes que são católicos. Então eu sempre vivi esse contexto familiar muito múltiplo religiosamente, todo mundo se respeitando muito fortemente. Só que eu sempre estudei, assim, minha avó sempre quis, e minha mãe, que eu estudasse em colégio católico, porque minha mãe e minha tia, as filhas de minha avó, elas estudaram a vida toda no Colégio Nossa Senhora das Mercês. Então minha avó queria, porque queria que eu também estudasse no Colégio Nossa Senhora das Mercês. Vou chegar lá, na pergunta de quando foi que eu descobri. Pode ficar à vontade. E fiquei 1 ano no Colégio Nossa Senhora das Mercês com as irmãs Ursulinas. E depois eu fui para o Colégio Nossa Senhora da Assunção com as irmãs franciscanas imaculatinas ali nos Barris. Foi onde eu estudei toda a minha vida. E lá eu comecei a ter um contato mais profundo com a fé católica. Foi onde eu fiz aula de crisma, onde eu fiz aquele procedimento todo. E além desse protocolo católico do cristão, né, da chegada nos sacramentos, eu vivi um ambiente de possibilidade de discussão da minha fé, das minhas questões. Eu sou uma pessoa que eu sou muito questionador, assim, eu tenho essa coisa teórica muito forte. Então eu tinha muitas dúvidas, assim, muitos questionamentos. E aí eu tive a irmã Cristiane, que hoje é atual diretora do Colégio Assunção, na época ela estava começando assim a vida como irmã, e a gente conversava muito. Ela foi minha professora de crisma. Tinha a irmã eu esqueci o nome dela agora. Ela já esteve aqui também com vocês. Ela participa do Irmã Karine. A irmã Karine, que eu tinha discussões assim elevadíssimas do ponto de vista teórico, que ela me ajudou maravilhosa. muito. É muito feliz ela. Querida. E assim, a igreja foi fazendo parte da minha caminhada, mesmo eu não procurando tanto assim. Quando eu tinha 13 anos, que o Papa, eu sempre recordo dessa data, porque eu recordei muito desse episódio agora, recentemente, que eu fui para Roma. Quando eu tinha 13 anos, o Papa Francisco foi eleito quando eu tinha 13 anos, né? E eu me lembro na sala de casa, nitidamente, assistindo o Jornal Nacional. Assistindo o Jornal Nacional, não, assistindo a Globo, e a Globo interrompendo a programação para noticiar que um argentino latino-americano tinha virado Papa. Desde aí, eu brinco que o Papa Francisco me puxou de volta para a igreja. Não que eu tivesse perdido, mas com 13 anos você não está necessariamente devotado à religião, né? Mas ver o Papa Francisco, os exemplos, as falas, as ações, sempre dialogaram as ações dele, o ministério dele, muito com o que eu penso de mim, do mundo, da vida. Então ele me aproximou mesmo, assim, ele me colou nisso, e ao longo da minha caminhada educativa no Colégio Assunção, até minha formação no ensino médio, eu tive essa convivência, de fato, com a cultura católica, com a fé, com as missas, com as celebrações, sabe? O padre Josuel, ele era capelão lá da escola, então conheci o padre Josuel de lá, conversava muito com o padre Josuel, ele celebrou minha missa de formatura no ensino médio. E nessa época eu nem sonhava imaginar trabalhar numa emissora católica, e muito menos com comunicação. Dito isso, eu fui para a Universidade Federal da Bahia, onde fiz o curso de letras, e lá tive contato com inúmeras coisas teóricas, culturais, etc. Porque a UFBA é assim, né? É uma multiplicidade de pensamentos e de pessoas e de lugares. E estava fazendo minha formação em letras, acreditava eu que iria ser professor, queria ser professor universitário, sair da faculdade, fazer longo mestrado para ser professor universitário. Só que eu tive uma dificuldade de arranjar estágio na minha área. Assim. A gente tem o estágio obrigatório, né? Que a UFBA direciona para a escola, mas eu queria fazer um estágio assim, remunerado por fora. E eu tinha muita dificuldade de conseguir esse estágio. Eu me perguntava muito por que tá tão difícil e tal. Tinha aquela conjuntura toda pós-pandemia.
E aí vim parar aqui, por um acaso, perto de minha casa, vi que estava precisando de gente na família Excelsior, imaginei que poderia colaborar com minha formação de letras, queria ter um retorno financeiro naquela época, falei, bom, eu fico aqui, arranjar um lugar melhor, ou desenvolver essa parte de redação, quem sabe, né? Não de professor, mas de redação, de correção de texto, essas coisas. E vim para cá. Participei do Entre Amigos, mas até então, assim, eu não tinha projeção nenhuma, eu digo a vocês, sem nenhum pudor, vaidade nenhuma, assim, eu não estava entendendo ainda, sabe, que eu ficaria aqui como comunicador. Então participei do programa Entre Amigos. O que é que eu fazia no programa Entre Amigos? Um quadro chamado Mensagens do Papa Francisco. Olha aí. Todos os dias eu tinha um quadro, novamente. Papa Francisco, eu falava a rotina dele, né, diária, assim, o que é que o Papa fez, a exortação do dia, tinha audiência geral, Ângeles, e fui participando disso e vivendo minha vida universitária naturalmente. Um dia, e foi esse dia que eu entendi as coisas, foi um dia que eu estava na produção aqui da Rádio Excelsior, sentado, trabalhando, preparando, que eu produzia o programa de Reis Entre Amigos, né? Entrevista, não sei o que, eu queria noticiar e também produzia meu quadro. O padre Aderbal, ele passou no corredor, andando, aqui da nossa emissora, e abriu a porta da sala que eu estava sentado e sentou do meu lado. E ele tem uma dificuldade visual, né? Então ele ouviu minha voz, falou, João, você tá aí? Eu falei, oi, padre. Ele sentou e ele fez assim para mim, João, eu adoro lhe ouvir. Sempre eu ligo no programa Entre Amigos para ouvir você falar do Papa. Sua voz é tão boa de ouvir. E eu não me lembro ao pé da letra o que ele falou, mas ele me deixou uma mensagem assim, esse é o seu caminho, essa é a sua vocação. Olha o chamado aí. Siga fazendo isso, que vai ser muito bom para você. Eu não lembro exatamente o que ele falou, mas foi uma mensagem nesse sentido que eu me emocionei muito. Porque, primeiro, que na época ele era diretor da instituição, então não é todo dia que você vê o diretor de uma instituição, ainda pároco de uma paróquia, São Pedro, que na época tinha Lapa, tinha Rosário, tinha os Aflitos, com uma agenda muito cheia, parar ali para um funcionário e fazer essa reflexão. Então, ali, naquele momento, eu lembro que ele falou, faça um curso de rádio, vá e tal. E, naquele momento, eu entendi assim, poxa, de fato, essa pode ser minha vocação. E eu lembro quando o padre Aderbal saiu, fiquei pensando assim, poxa, a Igreja Católica novamente me puxando, sabe? Aparecendo no meu caminho, porque eu não procurei necessário. Quando eu vim, eu nem mensurava que era tão católica assim, né? A Rádio Excelsior. E novamente a Igreja Católica, eu brinco que Deus estava toda hora ele me puxa assim. E novamente eu vim parar na emissora católica, tive essa mensagem do padre Aderbal e a partir dali, com muito incentivo de Reis Moura, eu tenho que agradecer, é meu professor, eu chamo ele de pai aqui, brinco, porque de fato ele me deu régua e compasso, deu todo o incentivo do mundo. Sabe muito de rádio. Muito, e assim, me incentivou muito, muito mesmo. E a partir daí, então, nesse momento com o padre Aderbal, que eu tive uma lucidez assim, maior, né, nesse meu caminho e comecei a entender, estudar minha voz e pensar mais nesse caminho como comunicador. Para você que está chegando agora na nossa querida Rádio Excelsior da Bahia, estamos aqui com o João Vitor, ele que é repórter aqui da Excelsior, tem vários programas, tem 12 em pauta, Pega a Visão e Panorama. Olha aí. Fora as outras matérias. Garoto propaganda também. Você passar aqui na frente do nosso complexo, você vai ver lá, João. Vamos lá, até lá. E aí, João, uma vez adentrado nesse universo diferente, completamente diverso daquilo que você tinha sonhado, né? Atuar na área de letras como professor. Como foram esses primeiros passos, né? Você já contou um pouco que teve auxílio do Reis Moura. Mas como é que foi esse seu desenvolvimento entre um jovem que ainda estava meio dividido entre a faculdade, entre o curso de letras, entre a comunicação, e esse jovem que agora realmente diz, não, esse é meu caminho e, portanto, eu tenho que me aprofundar nisso agora? Olha, até hoje, eu ainda não deixei de acreditar que eu tenho um papel para desempenhar nessa área de letras. Uhum. Então, assim, ainda penso em fazer um mestrado, mas hoje eu enxergo essa área muito mais como um gosto teórico meu, que eu preciso aprofundar, porque é um gosto teórico meu, do que de fato que eu vou exercer, tá em sala de aula, que eu vou exercer uma vida como profissional de letras. Mas tenho sim vontade de continuar
Porque minha paixão por literatura, ela não é só uma paixão de hobby. É uma necessidade mesmo de entendimento das coisas. Então, eu penso isso. Mas, assim, aí eu entrei aqui e logo quando eu entrei e participava do programa de Reis, o cardeal, ele nomeou o padre Danilo Pinto para a direção, né? No lugar do padre Ederbal. E o padre Danilo também foi um sacerdote que me incentivou e me incentiva muito. Então, assim, eu tive a sorte, a felicidade de trabalhar na instituição em que a instituição me incentiva. E eu digo que não é um incentivo meramente profissional, é um incentivo pastoral, assim, que os dois padres, além de chefes, de diretores, da relação chefe-funcionário, da relação mesmo que o padre tem, que todo padre tem, aquela coisa de paternidade, de pastoralidade. Então, assim, o padre Danilo, ele me deu também muito incentivo e me ajudou, assim, a tomar gosto da coisa. Ele, de fato, me ajudou com as oportunidades que ele me ofereceu. Então, eu fiquei no programa Entre Amigos, eu estava ainda ali terminando a faculdade, comecei a experiência do curso de rádio e finalizei o programa Entre Amigos. O padre Danilo me deu todo o apoio para eu tirar meu registro de rádio, sabe? Muito incentivo, ele fez o possível como diretor da instituição para eu chegar lá. E foram surgindo as oportunidades, assim, eu trabalhava no programa Entre Amigos, depois o padre Danilo pediu para eu sair do Entre Amigos e fazer uma experiência de manhã no programa Em Sintonia com Patrícia Tosta, na Cardeal, né? Enfim, fora as experiências internas de participação em discussões de gestão, nessa época toda, estávamos vivendo o processo de migração, o desespelhamento das emissoras, né? Da emissora da Excelsior, que funcionava no 106.1, porque a gente precisava migrar, a gente teve que tirar a programação refletida da M840 na 106.1 para poder tornar a 106.1 a Cardeal FM. E eu fui convidado pelo padre Danilo para participar dessas discussões, para opinar, para dar meu entendimento. Então, assim, internamente também sendo consultado, convidado a participar de muitas reflexões e, digamos, na programação, como comunicador, o padre me colocou no programa Em Sintonia, que daí eu comecei a conviver com Patrícia Tosta, que também é outra grande professora como Reis, que eu só tenho a agradecer. Assim, sabe, parece que é Deus colocando tudo no seu caminho, me deu um pai, depois me deu uma mãe, né? Para eu poder aprender. E aprendi, fiquei quase um ano com Patrícia Tosta, aprendi muito no programa Em Sintonia com Patrícia. E aí foi caminhando, surgiu as questões das coberturas e transmissões eclesiais, né? Que eu estava na emissora católica, que eu sabia que era explicitamente católica, eu participava do programa Entre Amigos, que até então não era um programa necessariamente católico, ele era católico, mas ele divulgava informação. Fui para o programa Em Sintonia, que era um programa nada de católico, jornalístico, e um programa de bem-estar, de saúde. E eu não tinha essa experiência eu nunca fui de todo domingo para a missa, sabe? Então, assim, eu não tinha necessariamente essa experiência de entender liturgia, de entender essas coisas. Um novo vocabulário, né? Um novo vocabulário, um novo entendimento das coisas. E aí eu comecei esse desafio provocado por Reis de estar realizando as transmissões das missas, né? Eu lembro da minha primeira transmissão na catedral, que foi assim, todo mundo disse que foi muito bom, para mim foi muito ruim. Não pela experiência e pelo lugar, mas por eu ainda não conhecer a pé da letra. E eu assim, profissionalmente eu sou muito dedicado, mesmo assim. Em outros setores da vida posso até deixar que eu deixe pecar, mas profissionalmente eu sou muito dedicado com o que eu faço. Eu tenho muita responsabilidade, eu quero entregar o melhor, eu sou muito comprometido. Então, eu passei a estudar as coisas da igreja, os ritos da missa, literalmente, assim. E não digo só como a gente aprende na catequese, no crisma, não. Eu fui estudar, pegar livro, eu pedi a liturgia das missas, eu fui pesquisar as missas específicas, eu fui entender porque o padre usa verde numa missa e vermelho na outra, e branco na outra, sabe? E roxo na outra, eu fui entender o que é advento, o que é... Eu mergulhei mesmo na coisa, assim, para eu poder, o meu objetivo de mergulhar era levar o melhor quando eu fosse comunicar, transmitir. Eu assisti as missas pontifícias pelo Vatican News e os comentários do Silvanei José, ia trazendo isso para a minha experiência, enfim, eu fiz uma imersão muito grande. E a partir dessa minha imersão e da vivência nas transmissões de missas,
e tudo, as reportagens das paróquias, essas coisas, o Padre Danilo trouxe um referencial da Conferência Nacional para a gente aqui da rádio muito grande, porque ele também é assessor da conferência do Instituto Inapaz, então a gente também começou a conviver com essas discussões a nível Brasil de Igreja Católica, e eu fui me inteirando de tudo isso. Então, foi aí que eu fui caminhando mesmo, dizendo assim, não, eu tenho que seguir esse caminho da comunicação, é minha vocação. Eu vou terminar minha faculdade, eu vou buscar futuramente um conhecimento maior na área de literatura, que eu gosto muito, mas esse é meu caminho, é o caminho que me faz feliz, é o caminho que eu sinto vontade, sabe aquele... Vou usar uma palavra agora, talvez não tão oportuna, mas aquele tesão que a gente tem de fazer aquela coisa, a paixão. É a minha paixão. Então, assim, é aqui que eu vou caminhar. E a questão do católico, que eu comecei a entender mesmo, assim, tipo, poxa, todas essas experiências educativas na minha adolescência, na minha vida, na minha infância, novamente eu aqui nesse ambiente, algum motivo tem, sabe? E de fato, eu tenho um trâmite, uma facilidade com a linguagem, uma vontade de estudar muito grande essas coisas. Então, a gente tem que, de fato, se devotar e direcionar os caminhos, né? Para onde a nossa vocação nos chama. Que maravilha. Olha aí, rapaz, é muita coisa e não é fácil mesmo não, João, porque é uma outra formação. Além de letras, além do curso de rádio, entender as coisas da igreja é muito complicado. Nós estamos estudando, já temos 7 anos no seminário. E a gente não sabe tudo. Não sabemos mesmo não. Porque tem isso, tem o rito litúrgico, tem as cores, tem o modo de falar, a linguagem. É muito complicado, fora a hierarquia, ainda tem a hierarquia dentro da igreja, que é um bispo, que é um cardeal, que é um chanceler, que é um vigário geral. É muito complexo, mas você faz com muita maestria. Agora eu queria saber, João, assim, tudo isso, mas teve o dia do teu primeiro programa, hoje são 3 programas. Como foi aquele dia de... Agora, João, esse programa é teu. Olha, você me levou para uma memória boa. Agora não é mais com Reis, não é mais com Patrícia. Meu primeiro programa, meu mesmo, foi o programa Cardeal em Foco, né? Que era um programa na Cardeal FM no horário de 5 horas da tarde. Então, até então, eu operava com Reis, eu participava com Patrícia e o Padre Danilo. Um belo dia, tivemos um desligamento aqui interno, que a gente tinha um programa fora da caixa na Cardeal, que ele ia de 4 às 6, né? 4 da tarde às 6 da noite. E aí teve o desligamento do colaborador e o programa tinha que continuar. Então o Padre Danilo me chamou. Eu não lembro exatamente o período de tempo, mas foi curtinho, assim, perto da estreia. O Padre Danilo, né, junto com o Padre Gil, me chamaram e falaram: João, você vai ter que assumir. Você é a pessoa que vai assumir o horário de 5 às 6. Que a Gigliola Sina ficou de 4 às 5. E, João, você vai assumir de 5 às 6. E a ideia é fazer um jornal de fim de tarde, um noticiário, resumindo as notícias do dia e atualizando o povo que está ouvindo com as informações. E minha estreia foi na segunda-feira de carnaval. Nossa. Pois é. Uma segunda-feira de carnaval, acho que no ano de 2024, eu não lembro exatamente a data. Foi numa segunda-feira de carnaval. Eu estava trabalhando pela rádio com a reportagem no Carnaval Externa. E, além de tudo isso, foi minha primeira vez operando uma mesa de áudio de rádio ao vivo. Então, assim, foi minha estreia num programa meu e foi minha estreia operando o meu próprio programa. Nossa. Malabarismo. E eu estava assim, eu sou muito tranquilo. Eu brinco, eu acho que eu sou uma pessoa tranquila, calma. Mas eu estava, não com medo, mas me sentindo extremamente desafiado pela minha preocupação profissional de entregar sempre melhor. Eu tive aula com o Jeová Souza, agradecer também ao operador da nossa rede Excelsior, que me ensinou ali, me deu uma base da mesa. E aí fui, gente. Eu estava morrendo de frio na barriga, mas 5 horas da tarde daquele dia, aquela segunda-feira de carnaval de 2024, eu abri o microfone e fui. E só parei 6 horas. E foi assim, foi muito bom mesmo. Apesar do desafio imenso, foi um desafio muito rico, foi uma qualificação assim, ao vivo, sabe? Muito grande. Talvez não tenha sido o meu melhor programa, mas foi o meu principal programa. Eu tenho certeza que esse programa vai ficar registrado na minha mente.
Depois daí eu tive essa experiência com Cardeal em Foco. O Cardeal em Foco depois, ele foi descontinuado, né? Eu fiquei um tempão nele, na verdade, fiquei um bocado de tempo, uns meses assim nele. Depois ele foi descontinuado, eu vim para o programa Pega a Visão, com a saída de Luane Ribeiro. Eu fui convidado pelo padre aí para Pega a Visão. Isso é muito né? bom, Aí Clóvis. nessa época eu tinha 2 já. Eu tinha o Cardeal em Foco no fim da tarde e o Pega a Visão 3 horas. Era um programa 3 e outro 5 horas. Depois, com o repaginamento da Cardeal, a mudança na programação, o Cardeal em Foco ele foi retirado do ar e eu fiquei, acho que 1 mês só com o programa, o Pega a Visão. E aí, com a migração, de fato, da Excelsior, né, no final do Natal do ano passado, para o Espectro FM, Patrícia Tosta, junto com o Padre Danilo, Patrícia era coordenadora de programação, me convidaram para apresentar o Jornal de Meio-Dia da Excelsior, né? Eles entenderam que a Excelsior precisava ter um programa de meio-dia levando informação, dialogando com a população. Me convidaram para participar do 12 em Pauta, eu topei. E aí voltei a ter 2 programas. E agora, bem recentemente, algumas semanas atrás, com a mudança também da Cardeal no sábado de manhã do programa Panorama, Patrícia novamente me convidou a estar apresentando o programa Panorama, mas no sábado não sou eu sozinho, é o João Vitor, o João Tran, também colaborador aqui, apresentador do programa Notícia, a nossa jovem aprendiz, né? Maria Caroline, colaborando, e também a jornalista Bia Bessa. Então é um quarteto no sábado, dá para ser mais relaxado. Mas assim foi o meu primeiro programa, né? E a continuidade de todos. O 12 em Pauta eu estreiei no primeiro dia letivo de janeiro desse ano, né? Foi uma estreia maravilhosa. O Pega a Visão eu estreiei. Eu nem lembro direito assim, o dia da estreia, mas também eu tinha parceria de Luciane, então foi muito bom também. E agora o Panorama estreamos bem recentemente com esse quarteto maravilhoso, também foi fantástico. Eu fiquei impressionado, João, quando você falou aí em relação a operar. Porque no dia que você me convidou para o Pega Visão, eu vi você operando e eu falei, nossa, que complexo, porque eu só tinha visto, então, pela Band News, Carla Bigato, ali com Megali, e ela operando aquilo. Eu falei, meu Deus, que coisa difícil. Levanta, sobe botão, desce botão, vai para um lado, vai para o outro. Mas, assim, a maestria é uma coisa muito incrível, porque é tudo muito certinho, assim, cronometrado. Termina uma fala, entra uma música, e você faz muito bem mesmo. É verdade, Tailã? Quem está em casa não tem noção de todo esse malabarismo que precisa ser feito, né? É muito bom. Eu hoje prefiro operar meus programas, porque eu brinco que ele sai do jeito que eu quero. E a tua história também é impressionante, porque ela condiz muito com a Cardeal FM. Você viu a Cardeal nascer e crescer, e você também começou a se desenvolver, né, através dos programas. Para você, como foi essa transição entre o religioso e o secular, se assim podemos dizer? Olha, algumas pessoas dizem que eu sou múltiplo. Porque não é o mesmo tipo de comunicação, eu acredito. Eu acho que dá para fazer assim, sim, sabe? Na realidade, eu não consigo explicar como é que eu faço, mas eu acho que as coisas se complementam, assim, né? Eu tô meio-dia atualmente na Excelsior, é um programa jornalístico, não é um programa estritamente religioso, mas eu tô nas ruas, com as comunidades, em visita pastoral, cobrindo missa, e eu tocar, a gente ter o discernimento mesmo, né? E a maturidade de entender a proposta da comunicação. Eu entendo perfeitamente a proposta da Cardeal FM, uma emissora educativa, cultural, com discussões jornalísticas, políticas, um direcionamento mais educativo editorialmente, e também tendo a Rádio Excelsior. Então, quando a gente tem esse entendimento, de fato, profundamente, e participei, como você falou, do processo da criação e fundação da Cardeal FM, né? Lançamento também, e participo há 3 anos da Rádio Excelsior, então assim, eu consigo ter esse panorama, entender esse panorama e pegar a visão. Olha, nas coisas. Estou na Cardeal, não, agora eu estou na Excelsior. De forma assim, tranquila, para mim é tranquilo de fato, eu não tenho muita dificuldade com isso não, eu acho que um bom comunicador, eu brinco que eu falo de tudo, gente. Eu só não falo de esporte. Só não sei ser comunicador esportivo. Mas, assim, tirando o esporte, eu falo de tudo, assim.
Eu estudo e falo. Agora, não é tão simples assim. Não é, eu vou apresentar um programa na Cardeal. Isso é muito fácil para mim falar de católico lá e de educação aqui. Não. Tem todo um estudo, um empenho, né? Eu fui apresentar o programa Pega Visão, é uma proposta de programa voltada à juventude, à cidadania, à cultura. Então, eu fui estudar o escopo do programa, eu fui procurar me inteirar das discussões de juventude, de inteligência artificial, de redes sociais, as discussões culturais, para estar ali naquele lugar, sabe? Do mesmo modo, agora o programa Panorama, ele é um panorama do que tudo que aconteceu na semana. Fica fácil, porque eu já falo de notícia todos os dias no 12 em Pauta. Então facilita um pouco, mas a proposta dele é ser mais leve, mais descontraído. Então eu uno a minha seriedade jornalística no 12 em Pauta com a minha leveza do Pega Visão e faço o panorama dia de sábado. Você entende? Mas é bem a gente ter a maturidade de entender o nosso público, quem está nos ouvindo, a proposta do programa e fazer acontecer. É engraçado que você acabou tocando num ponto que eu queria te perguntar, né? Tendo vários programas para apresentar, programas diversos, além disso as reportagens em rua, ou seja, toda essa versatilidade que é requerida de você, como é que acontece essa preparação? Você já tocou um pouco nesse ponto aí, mas como é que acontece essa preparação para tocar e falar sobre assuntos tão diversos e que envolvem tanta complexidade em tão pouco tempo? Como é que você se vira aí nos 30? Eu acho que vira hábito. Outro dia eu estava pensando assim no fim do dia em casa e eu estava pensando, gente, eu realizei 4 entrevistas no dia de hoje, né? Um dia que eu tenho quadros fixos no 12 em Pauta, que eu chamo de plantões, né, editoriais específicos. Teve um dia que eu discuti um assunto internacional no 12 em Pauta, tive uma entrevista falando sobre o grito dos excluídos e tive 2 outras entrevistas no Pega Visão, uma falando de conexão rural, né, que é o meu quadro que vem da região da Chapada Diamantina, e o outro, uma entrevista cultural. Assim, eu fiz 4 entrevistas num dia, eu fiquei pensando, meu Deus, como eu consegui ter mente para poder discernir sobre esses 4 assuntos. Me preparando, ora. Eu sei as pautas antes, o que eu vou discutir e trabalhar, estudando, aperfeiçoando, mergulhando naquilo. As reportagens, né, eu estudo bastante quando eu vou fazer transmissão da missa. Se for uma missa normal, mas se for uma missa com uma motivação especial, eu procuro estudar qual é a motivação daquela missa, eu procuro entender as reportagens que estou fazendo. E assim, eu acho que a questão é essa, você mesmo se preparar e levar o que você está fazendo a sério e pensar em entregar o melhor, e desse fato se organiza, se faz. Mas assim, não é facinho não. É desafiador, mas eu gosto de um monte de desafio. Muitas madrugadas, né? Não, eu durmo bem, não entra na madrugada não. Para você que chegou aqui agora no nosso Papo com Seminarista, estamos hoje com João Vitor, ele que é repórter da Rádio Excelsior aqui, também tem programa na Cardeal, ele é uma pessoa completa, professor, futuramente escritor. Já escreveu algum livro? Não, eu não sou muito de prosa, não, sou mais de poesia. Poesia, nosso poeta. Ah, que bom, João. João, teve um fato interessante que aconteceu na tua vida. O falecimento do Papa Francisco fez com que você viajasse para cobrir todo este processo, como também a escolha do novo Papa. Como foi receber essa notícia que você seria um enviado para estar em Roma? Até hoje eu não sei explicar direito, tá? A emoção é grande. Não, assim, eu realmente eu vou falar aqui, mas eu acho que o que eu falar aqui não vai traduzir nenhum por cento do que foi essa experiência. O Papa Francisco morreu na segunda-feira e eu estava na Chapada Diamantina, passei a Semana Santa na Chapada Diamantina, no Vale do Capão, e na segunda-feira de manhã eu amanheci com essa notícia. Lá o povo do interior é muito católico, então assim, as pessoas estavam comentando muito alto na rua, assim, a nível de espanto mesmo. Eu lembro que eu acordei com esses murmúrios da rua e quando peguei o celular eu vi que o Papa Francisco tinha falecido. E fiquei muito sentido, muito mesmo, porque como eu falei a vocês, eu era muito fã, e não só fã, eu tinha muita fé no pontificado do Papa Francisco. É uma grande referência para mim. Sabe, o que o Papa Francisco fez foi, assim, para mim, muito difícil de se fazer, né? Ninguém é igual, mas a preocupação dele com as questões ambientais, com as questões humanitárias, né? Com a amizade social, na fraternidade, com o meio ambiente, com Laudato Si, a respeitabilidade que ele conquistou de forma unânime dos líderes mundiais. Essa projeção da igreja em diálogo com a sociedade, fazendo parte da rotina da sociedade, não como uma coisa apartada à igreja, mas assim como coisa ordinária,
sabe? Eu sou muito... E fora as inúmeras colocações e referências e reflexões. E aquela questão mesmo da cruz que ele usava do bom pastor, né? Ele era um bom pastor. Ele era uma pessoa desprovida de vaidade, de luxo, de ego, e esse exercício dele de deixar o ego estar como pastor no meio das ovelhas. Assim, se eu parar para falar dele aqui, eu levo até amanhã, porque é realmente uma referência muito grande. E assim eu soube, fiquei muito sentido mesmo, muito triste. Não esperava que fosse assim, de repente ele estava hospitalizado, mas ele tinha tido alta, ele tinha previsão de recuperação, então eu de fato, eu vi aquela bênção Urbi et Orbi dele no domingo, na Praça São Pedro, bastante debilitado, mas eu não imaginava que ele fosse falecer. Acho que ninguém está preparado para perder um Papa. E assim foi, eu vim para Salvador, na segunda-feira, na terça-feira eu vim para a rádio. A gente começou a bolar aqui internamente um especial pontificado Papa Francisco, que a gente fez um trabalho muito qualificado, avaliando vários prismas do pontificado na programação da Excelsior. E eu não sei se foi nessa mesma semana que eu voltei ou na semana seguinte, eu lembro que teve uma reunião que estava o padre Danilo, a Patrícia Tosta, coordenadora de programação, tinha outras pessoas, acho que Reis estava também, algumas pessoas, né? Uma dessas reuniões que a gente estava realizando com frequência para discutir esse roteiro de programação do especial Papa Francisco. A gente desenhou aqui o que íamos fazer desde a morte do Papa Francisco e o momento de ser vacante, também o momento de eleição do novo pontífice. E numa dessas reuniões, o padre Danilo simplesmente chegou, começou a reunião e pediu a palavra no início da reunião e falou: nós, da direção e da administração, entendemos que vamos precisar enviar um comunicador, um representante da instituição para Roma, para o Vaticano, para cobrir o conclave de forma mais próxima, uma forma nossa de comunicar, e porque o presidente da fundação é um cardeal papável, digamos assim, né, que participa do conclave, vota e pode ser votado, é o primário do Brasil, tem toda essa representatividade, e o padre Danilo estava falando isso na reunião, eu de cabeça baixa, fazendo minhas anotações, e aí ele fez assim: e o nome que a gente vai enviar é você, João. Aí eu levantei a cabeça assim, tomei aquele susto e falei, fiquei sem palavras, né? Aí eu deixei ele concluir, ele disse que já não era perguntou assim: você pode? E eu tive em janeiro a possibilidade da experiência também na Santa Sé, por oportunidade do Jubileu dos Comunicadores, né? Que foram Sara, que é assessora da Arquidiocese, né? Pastoral da Comunicação, e Patrícia Tosta, coordenadora de programação, também iria. Só que eu tive um problema de saúde que me impossibilitou de voar, de pegar avião. Então eu tinha tido esse episódio no início do ano que não pude ir. E tinha ficado muito assim, consternado, né? Já estava tudo programado, eu tive que desistir de última hora por questão de saúde. E eu brinco que Deus sabe todas as coisas, o tempo de todas as coisas, né? Que me apareceu essa oportunidade justamente num conclave, que é um momento assim mais histórico, se não o mais histórico da vida da igreja. Então eu disse sim ao padre Danilo, né? Eu acho que é o lema de Dom Juracês, me aqui envia-me. E aí eu disse ao padre Danilo sim. Vou, dei aquela resposta imediata, mas assim, passava mil coisas na minha mente, né? A ficha não tinha caído ainda, eu vou para Roma, vou para o Vaticano, eu vou cobrir um conclave, a morte de um Papa e a chegada de um novo Papa, muita responsabilidade, e depois ele conversou comigo ao longo dos dias, o padre Danilo Pinto, assim, agradecer a ele pela confiança, pela oportunidade, a Rede Excelsior, pelo cuidado, sabe? Pela lida de todo o processo. Eu sou muito grato a essa casa, assim, muito grato ao padre Danilo, acho que minha vida toda, pela confiança do meu trabalho. E assim foi, a gente conversou, ele ia me dando dicas, a gente foi preparando toda a questão logística de ida e preparando a questão editorial aqui da rádio, e na segunda-feira, 2 dias antes do conclave, eu embarquei para Roma. Assim, eu nunca tinha feito um voo tão longo, né? São 9 horas de voo para Roma, e depois mais para Madrid, e depois mais 2 horas para Roma. Eu nunca tinha ficado 9 horas dentro de um avião. Então foi tudo novo, assim. Tudo novo. 9 horas no voo. Cheguei lá, em Roma, um outro país, sabe? A sede da Igreja Católica. E eu ficava bestificado, assim. Então eu saí daqui, como sou muito organizado profissionalmente, eu já tinha
me organizado, a questão de editorial, de entrevista. Eu já estava pincelando os cardeais, estudando o perfil de cada um. Estava conversando com o pessoal daqui de longe, enfim. Fui. Eu lembro que eu cheguei em Roma e a sensação que eu tive foi, não é tão diferente de Salvador, não. Assim, estava um dia de sol, né? Eu cheguei em Roma e fui acolhido pelas irmãs calazanzianas, né? Que foi a parceria que a nossa fundação fez com as irmãs calazanzianas, que já tinham recebido Sara e Patrícia e o padre Danilo, me acolheram lá na comunidade delas, né? Lá em Roma. E eu tenho muito a agradecer assim, às irmãs calazanzianas, a Madre Marília, a irmã Gorete, a Sor Flávia, a Ave Maria, são todas elas, assim, a irmã Nemésia aqui, que é calazanziana, que está em Salvador, responsável por Salvador, e muito a irmã Gorete, porque a irmã Gorete... É um doce de pessoa. Ela foi uma mãe em si mesma. Elas todas me receberam como um filho. Eu tive tudo, assim, hospedagem, comida. Eu jantava com elas quando possível, almoçava com elas, sabe? Tomava café com elas quando possível, quando não estava na correria de Roma. E um cuidado delas, uma preocupação comigo, que foi assim... Maria Eugênia, Sor Maria Eugênia, me ensinou a pegar metrô, a comprar passagem do metrô, aí voltar para casa. Então, assim, eu cheguei na segunda, na quarta era o conclave. Eu tinha um dia antes de começar o conclave, que foi a terça-feira, para me preparar para o início do conclave. E nesse um dia, Deus, ele fez tudo, sabe? Ele organizou tudo. Eu consegui a minha credencial na sala de imprensa da Santa Sé nesse dia. Eu consegui entender como é que eu voltava para casa. Eu consegui entender os acessos na Santa Sé, porque o Vaticano é um país. Então, assim, do muro do Vaticano e das divisões, para dentro é Vaticano e para fora é Roma. Então, o funcionamento do Vaticano é um. Tem a via da conciliação, né? E tem um Vaticano, a praça. Então, assim, dos portões para fora é uma coisa, é outra regra, é outra estado, política, é outro estado. E dali para dentro é outro. Então, são outras regras de onde o jornalista pode estar, se portar. E eu fiz o credenciamento na terça-feira, tudo isso. Voltei para casa sozinho na terça-feira, peguei o metrô, peguei o ônibus. Tudo muito fácil, gente. Foi tudo, parece que Deus foi facilitando tudo. Eu não me perdi em Roma um dia. Eu não me perdi um dia. Pensei, João pegou o ônibus errado. Soltou no ponto errado do metrô. Não, eu não me perdi um dia. Foi tudo muito direcionado. E na quarta-feira eu fui para a missa pró-elegendo pontífice, que foi a missa de início do conclave, né, presidida pelo cardeal Rei, o decano, e tive aquela experiência, eu nunca vou me esquecer daquela cena, gente, que eu entrei nos portões do Vaticano e dei de cara com a Basílica de São Pedro e eu fiquei extasiado. Fiquei assim, gente, eu tenho até um vídeo, gente, eu não estou acreditando que eu estou aqui, eu não estou acreditando. E mais lindo ainda é você chegar na entrada da Basílica, de fato, e olhar para trás e ver a praça de São Pedro, assim, a Via da Conciliação. Era inexplicável. Entrei na Basílica e fui como se fosse uma pessoa comum, sentar nos assentos para assistir a missa. E o pessoal da imprensa me chamou e disse, não, você tem a credenciamento, o lugar é aqui. Então eu acessei um lugar e fiquei de cara pro gol. Fiquei de frente pro altar, bem próximo, vendo os cardeais, vendo o cardeal Rei presidindo. Tive a oportunidade de assistir uma missa na Basílica de São Pedro, de pertinho. Então, assim, daí, começar assim já é uma graça. Eu lembro que eu nem me concentrava na missa, gente. Eu não ajoelhei na hora do ofertório, eu não fiz a proclamação, porque eu estava encantado, olhando aquele lugar, sabe? E completamente concentrado na beleza artística, religiosa e cultural daquele lugar. Então, assim, eu estava suspenso. E a partir daí, começou-se o conclave e essa experiência frutífera que eu estou dizendo a vocês aqui, que eu estou contando, mas eu não tenho palavras para explicar, porque a gente começou na quarta de tarde. Foram 6.000 jornalistas de todo mundo juntos, tá? Cobrindo o conclave. Então, esse diálogo que eu tive com outras culturas foi muito frutífero para a minha vida, não só profissional. E o trabalho com eles diariamente na sala de imprensa do Vaticano, indo para lá, indo para cá, tentando cobrir. Eu tive acesso ao teto da Basílica de São Pedro, à frente do Palácio Apostólico,
por conta da credencial de imprensa, então pontos estrategíssimos. E assim foi, eu ia para casa bem tarde, né, esperando a fumaça preta na quarta de tarde, esperando a fumaça preta ou branca na quinta. Eu lembro que na quarta eu fui para casa bem tarde, bem cansado, e ainda tem a influência do fuso horário, então meu organismo está desregulado. Fui e na quinta-feira vim para o Vaticano, né? Saí de casa, que assim era uma hora de relógio lá da casa das irmãs para lá. E nesse dia tinha uma coisa diferente no ar, sabe? Eu cheguei de manhã, a fumaça saiu logo assim, na quinta-feira de manhã, mas no período da tarde tinha uma coisa diferente, sabe? A praça estava mais cheia de pessoas, a energia era diferente, a praça ia enchendo. E como os cardeais eles ficam lá reservados, a gente não sabe de nada. A comunicação é a fumaça. A gente não sabe se eles estão almoçando, se começou a votação. E aí a gente foi e aquela praça enchendo de gente. E aí eu lembro que eu falei com o Gigliola, que estava comigo, falei, Gigliola, o Papa vai ser eleito agora de tarde. E eu fui estudar um pouco, uns dias antes, o tempo de votação dos últimos papas, né? Acho que o Papa Francisco levou 24 horas, o Papa Bento, assim, nenhum demorou 48 horas. Então eu falei, ele vai ser eleito no segundo ou no terceiro escrutínio. Então o primeiro tinha sido na quarta de noite, o segundo na quinta de manhã. Eu falei, ele vai ser... São 2 por dia. São 2 por dia, mas na quarta foi um. Teve a missa pro-elegendo pontífice. Eu acho que a quarta só foi 1 de tarde, se não me engano. É que eu estou também com o tempo de lá, pensando aqui. Mas, enfim, aqui no Brasil, eu nem sei. São 5 horas de diferença. Oi? Foi, não foi? 1 na quarta-feira. Aí, na quinta de manhã lá, que aqui era madrugada para vocês, teve o segundo escrutínio. E na quinta de tarde lá pra gente, que aqui era início da tarde, meio-dia mais ou menos, teve o terceiro. Eu falei, vai ser nesse escrutínio. Eu falei pra Gigliola, Gigliola, sobe lá pro teto da Basílica, porque era o lugar mais próximo. E eu fico aqui para entrar ao vivo na rádio, e assim foi feito. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para o Padre Danilo, acho que o Papa vai ser eleito agora de tarde, e o Padre Danilo me respondeu, acho que será amanhã, sexta-feira. Eu disse, não, vai ser hoje. Porque quem estava lá, é uma coisa inexplicável. A praça só enchia de gente. Aquela gente toda, porque na quarta e na quinta não tinha um terço das pessoas que tinham tido na quinta de tarde, na quinta de manhã. Foi enchendo e, de repente, acho que umas 4h30, 5 horas da tarde lá, a fumaça branca é uma coisa linda, viu? João, você vê, é uma felicidade, né? É uma felicidade. Eu imagino. Porque é uma tristeza você ver a fumaça preta. Aqui a gente pula, a gente grita. Gente, e aconteceu uma coisa muito incrível na hora da fumaça branca, que lá em Roma tem uns pássaros assim grandes, tipo umas garças, né? Que ficam o tempo todo voando. E na hora da fumaça branca, a garça pousou em cima da chaminé. E quando ela saiu, depois vocês vejam o vídeo, a fumaça branca saiu. E aí a fumaça branca saiu e aí, gente, começou a experiência mais inexplicável da minha vida, porque foi uma agonia de pessoas. A polícia começou a começar a filtrar, que já filtra, né? Mas filtrar a entrada das pessoas. Eu estava na sala de imprensa, que tem 2 salas de imprensa, uma dentro do Vaticano, e uma fora, na Via da Conciliação, mas já é Roma, não é Vaticano. Então, assim, eu estava na de fora, lutando para entrar, mostrando minha credencial, para passar pelo Exército, pela polícia. Entrei na Praça São Pedro, não tinha sinal de internet nenhum. Não tinha sinal de internet, não tinha sinal de comunicação de telefone. Eu tentava entrar em contato com a rádio por telefone, não entrava. Não foi só para o João, que é da Rádio Acesso, não. Todas as emissoras que estavam... A comunicação da Santa Sé derrubou a comunicação até o anúncio do Papa. Eles já tinham avisado que fariam isso. Então, assim, a gente sem comunicação, eu gravando material, tipo, gravado, né, falso, ao vivo, para poder enviar, e aguardando aquela expectativa. Então, assim, acho que foram uns 40 minutos até o Habemus Papa. A gente via eles colocando o tapete no parapeito da Basílica, e, assim, aquele mar de gente, de todo mundo, juntos, na expectativa do anúncio do Papa. Muitas línguas, muitas bandeiras, muita comunicação. Eu me comunicava com gente que estava falando inglês, com gente que estava falando italiano. Assim, a igreja sinodal que o Papa Francisco pensou, eu acho que o exercício dessa igreja vivi naquele dia, sabe?
de todo mundo junto enquanto igreja, de todos os cantos do mundo, sem preconceito, de todas as cores, de todas as línguas, sem nenhum tipo de preconceito, religiosos dos mais diversas congregações, sabe? Todo mundo junto, coladinho assim, apertadinho, parecia Carnaval de Salvador em Roma, aguardando o Habemus Papa. E aí veio então de fato o Habemus Papa. Eu nunca imaginei na minha vida que estaria na Praça São Pedro para ouvir um Habemus Papa ao vivo. E estive, o cardeal protodiácono saiu, ele proclamou o Habemus Papa, dá uma pausa dramática, então fica todo mundo naquela expectativa. E aí ele fala Habemus Papa Dominus Sanctis Romani Ecclesiais, aí fala o primeiro nome próprio da pessoa, né? Não, primeiro ele falou Robert. Ele falou Cardinale. Aí ele falou Robert Francis, se eu não me engano. Pois. E assim, tem vários cardeais Robert, né? Inclusive o Sara. Então, todo mundo ficou, será que é o Sara? Será que é outro? Porque eu acho que as pessoas tinham a gente achava que seria um, ou tinha assim, tinha o cardeal Parolin, que era o secretário de Estado, tinha o cardeal Zabala, que é o patriarca de Jerusalém. Então, assim, tinha uns que estavam bem, que eram bem próximos do Papa Francisco, e que muitas pessoas acreditavam por ser próximos, como Bento XVI, Joseph Ratzinger foi Papa, que era bem próximo de João Paulo II, de São João. Então, assim, e veio esse nome, que não estava tão falado na grande mídia secular, né? E aí, Santo Cardinal Prevost, que escolheu para si o nome de aí fala Leo, né? 14º, alguma coisa assim. Leão XIV. Deu para entender nitidamente qual era o nome. Todo mundo ficou muito surpreso com o nome, porque esperavam Francisco II, Bento XVII, João Paulo III, Pio. E aí veio o nome dele. E logo assim, uns 5 a 10 minutos depois, o Papa saiu na Basílica Vaticana e falou: a paz esteja com vocês. Foi a primeira coisa que ele falou. A paz esteja com vocês. E assim, eu lembro que eu chorei da hora que ele abriu a boca para falar, a hora que ele parou de falar. E não só eu. Todas as pessoas. Gente, é uma emoção fantástica. A paz esteja convosco. Foi a primeira coisa que ele falou. E ele começou a falar do pontificado do Papa Francisco e da gratidão pelo pontificado do Papa Francisco. Então, assim, foi muito emocionante ele falar da vida do Papa Francisco, da continuidade do ministério, e falou de paz no mundo, na necessidade de ter paz. E o momento mais bonito para mim, que ele pediu para a gente rezar uma Ave Maria. Então, assim, ele começou e a Praça São Pedro terminou. Todo mundo rezou a Ave Maria junto com o Papa. Ele deu uma bênção, né? A bênção apostólica de início de pontificado. E é isso. E depois dali, aí teve a coletiva de imprensa com jornalistas. A primeiro grupo da sociedade civil que o Papa recebeu foi jornalistas. Ele foi eleito na quinta, na segunda-feira ele recebeu na Sala Paulo VI jornalistas. Eu estava bem pertinho, então vi o Papa de perto, eu e Gigliola. Tive a oportunidade de visitar o túmulo do Papa Francisco, foi muito emocionante também, assim. Acho que foi o momento mais emocionante de toda a minha viagem, pelo meu gosto por ele. E entrevistei cardeais, visitei o Colégio Pio Brasileiro, conheci o Colégio Pio Brasileiro, conversei, entrevistei todos os cardeais brasileiros. Então, assim, foi uma experiência, para a gente resumir, para não ficar papo com seminarista vaticano. Foi uma experiência muito feliz que a Rede Excelsior me proporcionou, que eu tive a honra de participar e que eu não tenho nem palavras para descrever. Espero que vocês tenham oportunidade, quem está nos ouvindo, nos acompanhando pela Arquidiocese, pela Rádio Excelsior, uma vez na vida, de estar na Praça São Pedro, que assim, gente, é de fato inexplicável. Belíssimo, João. Muito obrigado. Para você que está nos acompanhando através da nossa querida Rádio Excelsior, esse foi mais um Papo com Seminarista, com João Vitor. E você que está aqui na nossa querida Arquidiocese, fique aqui porque ainda tem mais um pouquinho conosco. João, estamos chegando ao final, mas uma coisa me chamou muito a atenção. Nosso programa ele tem um cunho vocacional. E eu fiquei impressionado como Deus nos atrai. A tua história foi toda marcada assim. A mão de Deus foi te conduzindo e Deus foi te chamando tanto para a igreja, nas escolas, depois através do ministério do pontificado do Papa Francisco. E olha
uma coisa muito interessante. Quando nós nos colocamos à disposição, Deus nos chama. Você se colocou à disposição de Deus. E olha o que Ele foi fazendo na tua vida. Olha o crescimento, né? Tanto profissional, como também espiritual, pessoal. E olha onde você foi parar, lá perto do Papa. Quando você estava lá, para nós de Salvador, e acredito de toda a Bahia, foi um motivo de uma emoção muito grande, porque é como se nós mesmos estivéssemos lá. Olha, João, olha quem está, Excelso João, olha que incrível, uma surpresa. E foi algo muito marcante. Então, queria destacar esses 2 pontos. Tanto o chamado de Deus, como Ele chama, vai chamando e vai conduzindo, vai transformando a nossa vida. Para o jovem hoje que te ouve, que te ouviu, que te assistiu através do nosso YouTube, o que você diria para esse jovem que, nossa, Deus me chama aqui para ser um comunicador, para ser um jornalista, para ser um radialista, mas não sei se é isso. Às vezes coloca outras coisas e aí vai dando uma desculpa aqui, uma desculpa ali. Qual mensagem de esperança, olhando para aquela câmera ali, você deixa para esse jovem hoje? Olha, eu primeiro falar de Deus, assim, tem um conto do Guimarães Rosa que se chama A Terceira Margem do Rio. Basicamente, resumindo, é um conto que o Guimarães Rosa fala de um pai que deixou a família, que morava na beira do rio, e esse pai passa a viver num barco. E a família sempre vê esse pai distante, mas nunca consegue ter a experiência de tocá-lo, de conversar com ele. Eu sinto Deus dessa forma, né? Eu sinto que eu estou enxergando Ele pela terceira margem do rio. Que Ele está ali presente sempre, mas mesmo que eu não possa tocá-lo, nem conversar com Ele como eu estou conversando com vocês, Ele está sempre em comunicação comigo. Eu fiz o Enneagrama, que é esse processo incrível que a gente faz, e no Enneagrama eu soube que o tipo de Deus, né? A figura alegórica que a gente explica, né? O Deus do tipo 2, que é o meu tipo, é o Deus do Sagrado Coração de Jesus, né? Ou seja, o tipo 2 é aquele tipo que entrega o coração às pessoas. E é esse Deus. Eu acredito muito em providência. Então eu diria a você, jovem, que se sente vocacionado para qualquer vocação, para ser sacerdote, para a família, a sua vocação profissional, a sua vocação pessoal, os seus gostos. Quando você sentir o chamado, acredite na providência. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente não tem ferramentas e a gente não tem competência para exercer a nossa vocação. Mas acredite na providência, é aquela velha história. Se Deus lhe chamar, vá. Só vá. E ao longo do processo você vai se aperfeiçoando, você vai se ressignificando, você vai crescendo, tomando conhecimento, construindo a sua caminhada, mas não fuja da sua vocação, porque a gente fica infeliz, né? A gente fica frustrado. Então, assim, se Deus lhe chamar, acredite na providência e vá, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Agradecer a vocês, tá bom? Pelo convite. Eu acho que está chegando no final, né? Uhum. Eu percebo o time, que também sou comunicador. Agradecer, então, ao Pablo também. Agradecer à equipe do Papo com o Seminarista pelo convite de vocês. De fato, é uma honra estar aqui, nesse lugar que já passou tantos nomes tão contributivos à nossa igreja. E não só... Agradecer de fato pelo convite e dizer a vocês que espero que todo mundo que assistiu goste bastante, compartilha, tá bom? Dá o like aí ao nosso Papo com o Seminarista, divulga o nosso Papo com o Seminarista, não só o episódio com o João Vitor, mas todo esse programa tão importante para a nossa arquidiocese. João, meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, João. Te agradeço bastante. João é o nosso professor aqui também, dentro da nossa querida Rádio Excelsior. Nós estamos fazendo estágio, ele que nos acolheu, deu uma formação belíssima, foi uma manhã muito rica para nós. E esse jovem talentoso e muito promissor, tem muita coisa, já é uma realidade, mas ainda tem muito para crescer, uma máquina de conhecimento e uma máquina de talento. Muito obrigado, João, mais uma vez. Para nós, foi uma alegria muito grande. Pois é, pessoal, agradecemos ao João, agradecemos a todos vocês que nos acompanharam. Este foi mais um Papo com o Seminarista. Até a próxima.